Alex Rodrigues. Pessoal? Vamos ouvir o Barroca, então. Técnico do Atlético. Professor, boa noite. Parabéns pela vitória, resultado positivo num jogo muito apertado, muito equilibrado, mas que o Atlético conseguiu voltar a vencer. E que vitória importante, hein, professor? Alex Rodrigues, da Rádio CBN, boa noite. Boa noite. Vitória muito importante porque a gente veio de uma derrota. Ô Ganso, valeu Ganso. A gente veio de uma derrota fora de casa em um jogo que a gente jogou muito bem, que a gente teve oportunidades, que os jogadores se dedicaram. Então era importante hoje a gente confirmar uma vitória e muito importante também em cima do adversário, do nível que tem Fluminense. Um adversário de um nível muito alto, muito bem treinado, muito bem organizado. A gente precisava hoje jogar no nosso limite. Primeiro tempo mais equilibrado, primeiro tempo de poucas oportunidades de gol. No segundo tempo, acho que o Atlético cresceu na partida, venceu um jogo muito difícil, muito equilibrado, mas que para a gente era muito importante pontuar dentro de casa, contra um adversário muito duro. Então a gente sai bastante feliz aí com esse resultado. Eduardo Barroca, boa noite. Natália Freitas, da Rádio Sagres, parabéns pela vitória. Barroca, hoje a gente viu o Arthur Gomes e o André Luiz entrando muito bem no segundo tempo. Queria que você comentasse a atuação desses dois jogadores e se a partir disso, dessas boas atuações, tanto do Arthur quanto do André Luiz, se você repensa utilizar o Natanael jogando mais adiantado na ponta esquerda. Bem, antes de responder sobre o Arthur e o André hoje, é muito importante a gente relembrar que o Oliveira fez 2 partidas espetaculares quando o Éder não estava, e não é porque a gente não venceu que a gente não tenha que exaltar. O Baralhas, na última partida que entrou no lugar do Maranhão, fez uma partida espetacular, fez gol, jogou muito bem. O Arnaldo, toda vez que entrou muito bem. O Lucão, quando tem entrado muito bem, a gente tem melhorado. Isso aí, para mim, mostra que a competição interna está muito viva, que a gente tem um grupo que está brigando por espaço, que está inconformado com aquilo que a gente fez até agora, e eu tenho batido muito nessa tecla com eles. Esse campeonato ele é muito longo, ele é muito difícil, em alguns momentos vai se oscilar, e é muito importante poder contar com todo mundo. E aí, chegando hoje no Arthur e no André, foram muito bem, entraram muito bem na partida, então eu saio bastante satisfeito com o resultado e com o desempenho da equipe. Bruno Daniel. Beleza, obrigado Álvaro, obrigado a todos. Eduardo Barroca, técnico do Atlético, prazer falar contigo. Eu queria destacar, Barroca, com você, o momento da alteração, porque o Atlético teve momentos do jogo em que o Fluminense foi melhor, mas teve momentos também que o Atlético teve uma superioridade grande. E justamente num desses momentos você aproveitou uma situação ali do Igor e entrou com o André. A gente até destacou aqui que você teve a coragem necessária para ganhar o jogo. É claro que é difícil se autoelogiar, né? Mas o Atlético ganhou esse jogo na coragem, na ousadia de buscar a vitória. Você viu a porta aberta para vencer esse jogo e buscou, colocou o time para cima. Foi na ousadia e na coragem que o Atlético venceu. Bruno Daniel, das Feras do Esporte, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Barroca. Boa noite. O Atlético hoje ganhou o jogo na mentalidade forte dos jogadores, porque a gente sabia que em alguns momentos o domínio do jogo não estaria com a gente, e nesses momentos a gente precisaria estar com a mentalidade forte, a gente precisaria estar equilibrado, e ganhamos também na qualidade dos jogadores, na capacidade de criar oportunidades, de ser competitivo, de se manter organizado em um jogo que vai chegando no final e o jogo vai ficando mais aberto, e a gente em nenhum momento abriu mão da organização. Os jogadores se dedicaram muito. Sem sombra de dúvidas, essa vitória ela tem todo o mérito dos jogadores, da capacidade individual deles, da forma como eles estão trabalhando, como eles estão
se entregando coletivamente, como eles estão se entregando fisicamente. Então, o mérito é todo dos jogadores e eu fico bastante satisfeito de estar vendo eles crescendo jogo a jogo e ainda estar enxergando margem grande de crescimento da parte de todos eles. Felipe? Boa noite, Barroca. Primeiro, parabéns pela vitória. Barroca, hoje a gente viu uma situação um pouco incomum, né, com a ausência do João Paulo, com a saída do João Paulo. Você montou um esquema ali com 4 atacantes, né, posicionou bem uma linha com 4 atacantes, o Arthur Gomes por dentro. Essa linha com 4 atacantes correspondeu ao que você esperava dentro do jogo? O Atlético perdeu na criação, mas manteve a velocidade que é tradicional do time? Com a perda do João, o Arthur é um jogador, mesmo sendo um atacante de origem, ele tem uma capacidade muito grande de jogar pressionado, de reter a bola de costa, de jogar ali entre as linhas e girar e progredir. Então ele entrou em um jogo difícil, o jogo estava numa rotação alta, mas se desenvolveu muito bem, foi muito importante, se dedicou não só individualmente, mas coletivamente para a equipe, e eu estou bastante satisfeito com o desempenho, com o resultado, com a entrega, com a forma como esses jogadores estão construindo jogo a jogo. Jânio? Boa noite, Barroca. E sem o João Paulo, é claro que ainda é cedo para falar, mas sim, o elenco do Atlético hoje dá para suprir uma hipotética ausência dele no próximo jogo, sei lá, seria o Arthur Gomes. E eu gostaria de saber também o que esperar já. O time vai ter que usar dessa força mental para superar o Red Bull Bragantino, que é o adversário que vem aí pelo menos na ponta da tabela. Boa noite. Boa noite. A gente vai enfrentar o líder do campeonato, uma equipe com muitos valores individuais, uma equipe muito bem treinada. O treinador do Bragantino eu conheço muito bem, porque fomos formados no mesmo espaço, no mesmo lugar, no mesmo tempo, somos amigos, trabalhamos juntos e eu sei da capacidade que o Maurício tem de montar equipes organizadas. Então, mais uma vez, a gente vai ter que recuperar muito fisicamente, estudar muito esse jogo que a gente fez com o Fluminense para ver onde a gente tem margem de crescimento para esticar a corda, conhecer o nosso adversário com profundidade e se dedicar ao máximo, porque a gente, como você bem falou, vai enfrentar o líder do campeonato e vai ser um jogo muito difícil. Ô Barroca, gostaria de saber de você a respeito da ausência do João Paulo. Se você pensa, já nesse jogo contra o Bragantino, manter aquela mesma formação que você terminou o jogo com o André Luiz, sendo mais centralizado, fazendo mais armação do time. O Watson elogiou muito a sua ousadia de ter sacado o Cariús, voltado o Natanael para a lateral esquerda e colocado o André Luiz, deixando o time muito mais ofensivo, que acabou culminando com a vitória do Atlético. E eu também gostaria que você falasse sobre o Matheus Oliveira. Ele não foi relacionado nos 2 últimos jogos, se ele continua nos planos e se passa também a ser uma opção a mais agora com a contusão do João Paulo. Aqui é o Pedro Henrique Gerinho, da Band News FM. Boa noite, Barroca. Boa noite. O Matheus, ele teve um problema familiar de perda de um parente próximo e foi liberado por mim para acompanhar a sua família, por isso que não teve nesses últimos jogos. Óbvio que eu estou contando com ele enquanto ele tiver à disposição, enquanto ele tiver condições de voltar a ter o foco no trabalho, porque infelizmente ele perdeu um parente próximo. E sobre o próximo jogo, eu vou precisar ver a recuperação desses jogadores, ter um entendimento de como é que está o desenvolvimento de cada um deles, observar o adversário, dar uma olhada no vídeo desse jogo para que a gente possa ir com calma fazer as escolhas que convém para o próximo jogo contra o Bragantino.